ser fiel àquilo que foi me colocado, né, para a gente poder ministrar a palavra. E o tema que foi me dado foi negue-se. E esse texto já conhecido do Cristo, ele fala para os seus discípulos no particular e também depois ele chama todo o público e fala aquele texto que é tão conhecido da igreja, daqueles que congregam, né? Quem quiser vir após mim, negue-se. E o que é negar-se? Essa palavra negar-se é o mesmo que autonegação, é você se negar. E não pode ser confundido com autoflagelo. Então, há muitos anos atrás, ainda existe ainda nos dias de hoje, pessoas que para negarem os seus desejos, negarem os sofrimentos, negarem situações, elas se autoflagelam. Isso não é uma autonegação, é um autoflagelo, é um eu poderia dizer, onde as pessoas se castigam. E a ideia do Cristo não é essa. Então, negar-se ou autonegação significa renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa que eu todos os dias devo renunciar a muitos desejos pecaminosos, a interesses pessoais, e eu faço isso não por mim mesmo, mas em favor daquele que me chamou para negar-se. Até aqui tudo bem? Amém? Quando a gente fala de negação ou de autonegação, a gente vai perceber que desde o início da criação, Deus colocou parâmetros para que o homem pudesse estar limitado. Existiam limites. E esses limites é para o bem do homem. Quando nós olhamos então para Gênesis, nós vamos perceber que o casal que foi colocado lá no jardim, Deus deu tudo para eles, mas apenas uma coisa pediu. Que coisa foi essa? Alguém lembra aí? Tem crente aí, irmãos? Não comeu fruto. Agora, por que Deus coloca algo ali para que o homem pudesse desenvolver esse estado de autonegação? E aí chega a serpente, não vou contar aqui a historinha, você já deve ter passado pela salinha infantil, então você já conhece toda essa historinha. Mas o que é que acontece? Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente compartilhar esse texto, porque a árvore, ela tinha um nome. Não era mangueira, não era jaqueira, e eu já ouvi alguém falar que era uma macieira, uma maçã. E a Bíblia não fala que era uma maçã, mas ficou popularmente conhecida como uma maçã, mas não era. Lá no texto diz que ela tinha um nome, e o nome era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus era, capítulo 3, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. E não somente isso, não toque, não coma, mas também não toque nem na árvore. Se você fizer isso, você vai morrer. O que significa? Que Deus coloca ali parâmetros para que o homem desenvolvesse essa autonegação. Bom, versículo 6, se você pular aí, vai dizer que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu. E aí você conhece todo o restante da história, Deus vai se encontrar com eles dizem que estão nus. Ah, Senhor, como é que você sabe disso? Então, aí o Adão começa a colocar a culpa, né, na mulher. Você entende, mulher? Os homens aprenderam com Adão. Eles erram e dizem, a culpa é sua. Foi assim que Adão fez, né, com Deus. A mulher que o Senhor me deu, olha, ainda colocou a culpa em Deus. Eu não lhe pedi mulher nenhuma, o Senhor me deu. Ela comeu e me deu, e a gente está aqui nessa situação. Então,
O ser levado e ser conduzido por desejos, ainda que aparentemente bons, pode, porventura, lhe causar danos, como foi aqui o caso. Quando acaba essa situação que eles são expulsos lá do jardim, existe uma outra situação, que é a situação do primeiro culto. Primeiro culto do homem a Deus, ali já aparecem então os filhos de Adão ofertando a Deus. Ei, psiu, todas as vezes que alguém falar para você que oferta, dízimo, é coisa de pastor que quer te roubar, lembra disso. Lá no jardim, quem falou para eles que Deus se alegrava em receber ofertas? Chega Abel, chega Caim e oferecem algo a Deus. E aí vocês conhecem também essa história, eu não vou contar, mas eu queria que vocês se transportassem aí para o capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim, Deus falando com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo estará contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que é que Deus está falando aqui? Caim, se você quer andar na minha presença, negue-se. Você tem que dominar esses desejos que estão em você. Porque senão, coisas terríveis vão lhe acontecer. Você conhece o restante da história? Ele simplesmente ali já tinha matado seu irmão, e ali então ele é expulso da presença de Deus. Aí nós chegamos em Jesus, no capítulo 9, 23, que é o texto central da mensagem da noite, que Jesus diz assim, olha, dizia a todos. Lembre que antes disso Jesus falou para os discípulos essa mesma palavra, mas agora ele já falava abertamente para todos. Dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Parece que Jesus, ele aprendeu bem com o Pai, porque desde o início, a ordem do Pai era parecida, para que o homem dominasse a si mesmo. E ele fala isso para a multidão, e ele diz então para que cada um tome a sua cruz. E tomar a cruz tem um significado muito importante para os dias de hoje, principalmente. Porque tomar a cruz significa aceitar tudo aquilo que você vai padecer, sofrer, tudo aquilo que você vai viver no dia a dia por causa de Jesus. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão aí e falasse para ele, não é sobre nós o negar-se. Não, não é. É sobre Ele. Nós nos negamos para que Ele seja governo em nossa vida. Amém, meu irmão? Aí vem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 27. Se você puder abrir. Irmãos, tem dois tipos de água aqui. Qual é que eu pego? É essa bonita? Eu imaginei. Obrigado, queridos. Privilégio. Os outros copos estavam aqui, deve ser para Paulo. Isso aqui é para o convidado. 9:27. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Esse texto ele é muito forte, porque logo em seguida ele vai falar justamente sobre a cruz. Mas ele está dizendo, olha, não é simples carregar a cruz. Não é simples viver como exemplo. Então eu queria que você pegasse toda essa introdução aqui, porque daqui para frente nós vamos aqui interagir. Sabe o que é interagir? Quem me conhece sabe que eu sou interativo. Então, se eu perguntar alguma coisa e vocês não responderem, eu fico muito triste. Já teve uma vez que eu saí correndo e fui embora. Então, vocês não vão querer que aconteça isso. Então, quando eu perguntar para vocês, vocês respondem para mim, amém? O apóstolo Paulo, então, está dizendo que não é simples dominar os desejos
o próprio corpo, ele disse que estava esmurrando, reduzindo a escravidão. E se você pegar aqui e fosse ilustrar o que Paulo está falando, parece que ele está batendo, dizendo, eu não vou fazer o que eu quero, não vou. Em outro texto ele vai dizer que aquilo que eu quero, isso eu não faço, e aquilo que eu não quero, isso faço. Parece contigo isso? Parece comigo? Não é assim que a gente vive? Falei e não deveria falar. Ai, Jesus, falei de novo. Olha eu de novo lá fazendo a mesma coisa que eu disse que não ia fazer mais. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que eu sofri, vocês vão sofrer também. Mas existe uma dádiva do Pai, no negar-se a si mesmo. E talvez você esperou que uma palavra muito teológica, com uma boa exegese nesse texto, mas eu queria que o pastor Paulo disse que só tinha jovens na igreja. Vocês se sentem, né, irmãos? E aí eu fiz uma mensagem interativa, você me permite, pastor? Porque aqui não vou brincar com vocês, mas eu queria ouvir de vocês. Depois que eu fiz todo esse esboço aqui de introdução, o que é que eu imaginei? Que, sintetizando o que é o negar-se e colocando no dia a dia para a gente aqui entender de maneira melhor como eu posso me negar, porque a palavra negar-se ela é muito subjetiva. Porque, tá, eu vou me negar, negue-se. Agora, negar-se a quê? Ah, ao pecado, mas isso é óbvio, sim ou não? Ah, aos desejos da carne, isso é óbvio ou não é? É tudo muito óbvio. E eu não gosto de caminhar muito pelo óbvio, porque vocês já aprenderam isso. Então eu queria aqui interagir com vocês de uma maneira diferente. E eu queria fazer uma brincadeira de palavras aqui. Tá bom? Talvez você já deve ter ouvido muita coisa, mas eu queria perguntar a vocês aqui, vocês já ouviram essa frase? Uma coisa é uma coisa. Já ouviram? Legal. Então estou no lugar certo, na hora certa, no ambiente certo. Porque a gente vai caminhar aqui para podermos entender de fato o que é negar-se. Por que eu tenho que me negar e onde eu devo me negar. E para que você possa ficar gravado isso na sua cabeça, na sua mente, para que essa palavra passe a fazer efeito à sua vida e na minha vida, eu quero marcar vocês nessa noite com esta frase. Qual é a frase? Muito bem. Quantos aqui tem Deus? Quem tem Deus, dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Ah, maravilha. O povo está cheio de Deus. Olha, irmãos. Uma coisa é dizer que tem Deus. Outra coisa é você permitir ser usado por Ele. Se você sair por aí perguntando quem tem Deus, você vai ver que muita gente vai dizer que eu. Sim ou não? Mas muito mais importante do que dizer que o tem, é se permitir ser usado por Ele. E venho aqui dizer nessa noite para você, meu irmão e minha irmã, Deus quer usar você. Ele quer te usar no trabalho. Ele quer te usar na escola, na faculdade. Ele quer te usar na igreja também. Mas se tem um lugar que Deus quer te usar é em casa. Você tem se permitido ser usado por Ele? É ali que são os nossos desafios. Não tem ambiente melhor do que negarmos a nós mesmos que em casa. Deixa eu ver se vocês estão comigo aqui. Alguma vez você já pensou assim, que vontade de pular no pescoço e esganar? Quem já pensou isso aqui? Levanta a mão. Meu Deus. Vocês estão me assustando, sabia? Quem não, irmãos? Agora, quantos aqui já fizeram isso? Tá vendo? Ninguém faz. Isso é um gesto de negar-se. O desejo vem, mas eu o domino. Eu não me deixo me envolver e me influenciar,
ou ser conduzido pelo desejo. Jesus em Mateus 7, 21, e uma coisa que também queria falar para os irmãos, é que eu gosto de mensagem bíblica. E eu queria muito que vocês aqui abrissem Bíblia comigo, porque cada parte dessa eu vou usar textos bíblicos, para que a palavra de Deus fale ao teu coração e não fique só na minha palavra, no meu discurso aqui nessa noite. Evangelho de Mateus 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está vendo, queridos? Não adianta simplesmente dizer que tem Deus. É necessário e importante fazer a vontade de Deus, se permitir ser usado por Ele, sim ou não? E fazer a vontade do Pai é negar-se a si mesmo. Acredite nisso, é sobre isso que Jesus está falando. Quem quer vir após mim tem que se negar e fazer a vontade do Pai. Quantos de nós, muitas vezes, a gente não quer vir para o culto, porque está chovendo, porque está frio, porque eu estou cansado. E quantas vezes a gente levanta e diz, mas eu vou, porque eu vou adorar o meu Pai. Você negou a si mesmo. Então não é só dizer que é crente, né? Não é só dizer que tem Deus, é expressar isso com a sua vida fazendo a vontade do Pai. É se envolver em tudo aquilo que Deus tem te dado. E sabe, irmãos, as pessoas geralmente que são usadas por Deus, a maioria das vezes, elas nem sabem que foram usados. Às vezes, em uma conversa informal com um amigo, com uma amiga, de repente surge uma palavra no seu coração, você vai lá e toca aquela pessoa com a palavra. E tempos depois a pessoa volta e diz, daquele dia que você falou comigo, Deus usou a sua vida para mudar o meu destino. Você teve experiências assim? É sobre isso, ser permitido ser usado por Deus. É falar do amor dele para as pessoas, é desejar o bem a todos, é fazer o bem a todos. Amém, queridos? Porque uma coisa e outra coisa. Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus, aplauda Ele agora nessa noite. Oh! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, uma coisa é você dizer, eu amo Jesus. Mas uma outra coisa é você amar como Jesus. É fácil dizer que o ama. O difícil é amar como Ele amou. E também começa em casa, né? Porque se para a mulher existe uma orientação bíblica em forma de ordenança, dela entender a sua missão junto com o seu marido e permitir ele ser cabeça, o homem está dizendo que é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, no reino de Deus existe um padrão. Não é eu que dito o padrão. Não é o meu achismo. Não é a minha maneira de interpretar a Bíblia. Não é a minha maneira de conhecer, ou de conhecimento bíblico que dita o padrão. Existe um padrão. Deus não deixou ninguém sem padrão. E o padrão veio, foi o primeiro texto que nós lemos aqui nessa noite. Filipenses 2,5 diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você leu isso, não foi, Paulo? Amar como Jesus é se tornar discípulo dele. Em João 15:12, abram por favor.
João 15:12. Diz assim o texto: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Qual é o padrão? Como eu vos amei. Olha o que Jesus está falando. Olha, eu não quero que vocês amem mais do que eu amei não, viu? Basta que vocês amem os seus irmãos como eu amei. E é fácil, né, irmãos? Não é não? Então a gente vai aprender então que para amar como Jesus, eu tenho que negar o desejo de odiar o meu irmão, ou seja lá quem for. E talvez dos nossos lábios algum dia saia a palavra: eu odeio fulano. Eu odeio. A palavra odiar significa tratar sem amor. Todas as vezes que eu trato o meu irmão sem amor, eu estou destilando ódio contra ele. E o Senhor Jesus, Ele nos ordena que esse padrão é o padrão que nós devemos exercitar no nosso dia a dia. Como é que eu odeio o meu irmão? É olhando para ele com raiva e trincando os dentes assim? É assim, não? Mas nem precisa. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou amando ele, eu estou transmitindo ódio, ou compartilhando, ou incentivando o outro a odiá-lo. Quando eu estou vendo um irmão necessitado, eu digo que não vou servir, ou eu minto, eu estou amando, ou eu estou simplesmente rejeitando amá-lo. Todas as vezes, queridos irmãos, que nós amamos o nosso irmão, em nós se desenvolve um tipo de amor, que é o amor da piedade, o amor da misericórdia. Quer falar do amor da misericórdia? O amor da misericórdia, ele é o amor de Jesus por nós. Ele consegue enxergar a miséria do outro nele. E aí ele ama pela misericórdia. Aliás, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor não sermos consumidos. Então, todas as vezes que alguém fizer algo contra você, ou simplesmente se levantar, for falso contigo, cabe a você amar essa pessoa, como Jesus amou. Você perdoaria Judas? Parecia que Jesus já sabia de tudo quando estava na mesa com ele. Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. Jesus sabia, não sabia? Se fosse eu e você ali na mesa, será que a gente não levantava e falava: seu traidor, seu falso, eu confiei em você, olha o que você faz. Porque geralmente é assim o nosso comportamento. Mas a palavra do Senhor diz lá em João que Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Porque uma coisa e outra coisa. Quantos aqui já experimentaram o Espírito Santo? Quantos aqui tem o Espírito Santo? Já foi visitado pelo Espírito Santo ou é morada do Espírito Santo? Fala em línguas aí, brincadeira. Brincadeira, não precisa. Bom, uma coisa, irmãos, é você ter o Espírito Santo, mas outra coisa é você dar fruto do Espírito Santo. A gente às vezes diz que tem o Espírito Santo porque a gente tem dons espirituais. Eu preguei isso quinta-feira na minha igreja.
na igreja que eu pastorei junto com outros irmãos, corrigindo. Eu falava a respeito disso, porque geralmente nós entendemos que as pessoas são cheias do Espírito Santo porque elas exercem os dons. E todos aqueles que entregam a vida a Jesus vai ter um dom. Não tem ninguém na igreja sem dom. Ninguém. Todos têm um dom. Dom é presente. A palavra dom significa presente. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, Ele de presente me dá um dom, para que eu me torne útil na casa do Senhor. Então, esse negócio de você não sei o que eu vou fazer, meu irmão, Deus te deu, busca, pergunta a Ele qual é, se envolve, que Ele vai te mostrar. Mas, infelizmente, as pessoas acham que alguém é cheio do Espírito Santo porque prega bem, porque faz tudo na igreja de maneira muito bem, tem talento, né, para fazer, e a gente diz que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E se a gente pegar o livro de Atos dos Apóstolos, logo no início lá, não precisa se abrir não, tá? Nós vamos ver, por exemplo, que na primeira necessidade que houve de demonstrar amor para os pobres e as viúvas, quando o apóstolo Pedro olha para aqueles irmãos e diz, olha, nós não vamos nos meter nisso não. Então, escolho aí homens cheios do Espírito Santo. Olha qual era o critério. Homens. Irmãos, fale a verdade. É assim nosso critério? É assim? Geralmente não. A gente escolhe os que têm mais talentos e melhores dons. Mas o Senhor nos orienta a gente observar os que são cheios do Espírito Santo. E quem é, pastor, que é cheio do Espírito Santo? É o que sai rodando na igreja, é o que dá pirueta, é o que sobe nas paredes com a unção do Homem-Aranha? Não, irmãos. Os que são cheios do Espírito Santo é que tem negado a sua carne e tem frutificado o Espírito na sua vida. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, também é um texto conhecido. Mas o fruto do Espírito é, venham comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, domínio próprio. E aí eu pergunto para você, olha aqui para mim agora, por favor. Vocês têm todos frutos do Espírito? Não é fácil, né, irmãos? Mas isso não significa que porque não é fácil, que eu não vou buscar a cada dia. Talvez você tenha amor. Pastor, eu tenho um fruto do Espírito, eu sou cheio de amor. Todo gatinho que eu pego na rua eu levo para casa. Eu não posso ver um cachorro perdido que eu dou ração e água. A gente está dando novas interpretações para o amor de Deus, né? Porque a gente faz isso às vezes com os animais, mas a gente não tem coragem de fazer isso com o próximo. E a ideia de frutificar aqui é com o nosso próximo. Porque se eu frutifico esse fruto diante de Deus, demonstrando isso ao meu próximo, eu não vou ter dificuldade de cuidar bem da criação dele. O apóstolo ele continua nesse mesmo texto. Contra essas coisas não há lei, não há nada que te impeça. Fala para o irmão aí, ó, nada te impede de frutificar. Não tem lei. Não tem. Todos podem frutificar o fruto do Espírito. E ele continua no versículo 24. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não é simplesmente dizer que tem o Espírito Santo. É preciso dar fruto do Espírito Santo. Será que tem gente aqui que se identifica com esse exemplo aqui? Eu sou assim mesmo. Quem quiser me aceitar, me aceite. Quem não quiser, não estou nem aí. Eu não vou mudar para ninguém. Deus me fez assim, ponto final. Porque comigo é assim mesmo, o que eu tenho para falar, eu falo. Eu sou verdadeiro. Desculpa se você se identificou com esses exemplos. Se não passa de um grosso, de uma grossa, ou de alguém que não entendeu nada ainda sobre mansidão e domínio próprio. Você tem que chegar, e eu tenho que chegar a um nível, irmãos, de alguém chegar para a gente na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que a gente esteja, diga assim: o que é que aconteceu com você que você mudou tanto? Mudei, mudou. Você só falava gritando e agora você está manso. Você agora não pode ver alguém precisando que você já quer servir. Olha que delícia. São exercícios. E eu queria te falar uma coisa, meu irmão. Frutificar no Espírito é a mesma coisa de uma árvore que frutifica. Me diz o nome de uma árvore aí. Qualquer uma. Manga. Alguém falou que é macieira? Vai, vamos de maçã. Você já viu algum pé de maçã comendo maçã? Sério, nunca viram? Ah, vocês precisam ver. Brincadeira, não tem. O pé de maçã faz o quê? Ele dá maçã para quem? É sobre isso o fruto do Espírito. Nós frutificamos para que outros se alimentem desse Espírito que está em nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Frutificar no Espírito é negar a carne. O que a carne quer? Que a gente faça tudo o contrário. Então, para ser crente, meu irmão, eu preciso de fato frutificar no Espírito. E isso é muito mais do que dizer que tem o Espírito. É dar fruto dele. Porque uma coisa e outra coisa. Quem é crente aí? Ah, já está diminuindo, Paulo. Ninguém mais quer levantar a mão. Quem é crente aí, irmãos? Aleluia! Ah, meu irmão, uma coisa é você dizer que é crente. Outra coisa é viver como crente. Eita, que é diferente. Você já ouviu essa frase aqui alguma vez? Menino, fulano é crente, mas nem parece. Se for para eu ser crente algum dia, eu nunca vou querer ser igual a ele. Viu, meu irmão? Testemunho, meu irmão, muito bem. Então não é simplesmente dizer que é crente. Eu preciso andar, viver como crente. Vamos à Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pastor Paulo falou assim para mim: pastor, se o senhor quiser vai até de manhã, viu? Ele não sabe que eu levo muito a sério a palavra de pastor. 2 Coríntios 5, 17 diz o quê? É um texto conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas
Eis que tudo. Então, irmãos, se tudo se fez novo na minha vida quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo, e agora eu sou rotulado, lembre disso. Você passou lá pela fabricação do Espírito e recebe um rótulo. Vixe, tu viu? Fulano agora é crente. É um rótulo. Somos rotulados. Onde a gente vai agora é crente. Você já ouviu essa frase alguma vez em algum lugar? Vem cá, menina. Tu é crente, né? Sou porque eu sabia, você tem cara de crente. Seu comportamento é de crente. Você se veste como crente. Irmãos, como é que crente se veste? Mas eles falam isso, não fala? Você se veste como crente. Seu perfume é de crente. Não, isso aí não tem, não. É sobre isso. O viver como crente é permitir que os outros percebam o Cristo que está em nós. E aí, para viver como crente, eu tenho que me negar todo dia, para que o velho homem, a velha criatura, as coisas antigas, as coisas do passado, não venham de novo. E vem, irmãos. Tem dia que vem ou não vem? E vem é de com força. Tem dia que vem e nos pega às vezes desprevenido. Mas não é por isso que eu vou deixar de continuar negando a minha carne, negando a minha velha natureza, a criatura antiga, os hábitos antigos do velho homem, para eu viver todos os dias como crente. O negue-se tem a ver com isso. O tomar a cruz significa justamente isso. Eu preciso viver um cristianismo de renúncia. Tempos atrás eu fiz um casamento. E depois de um tempo discipulando o casal, falando dos problemas, das dificuldades que eles enfrentariam, como qualquer casal pode sofrer, passado pouco mais de 10 meses, a esposa, né, que outrora foi noiva, me ligou, disse: pastor, não dá mais para eu continuar nesse casamento. 10 meses. Minha filha, o que aconteceu? Tem tão pouco tempo, você está na lua de mel. Não tem lua de mel, é lua de fel. Não aguento mais esse homem, não suporto mais esse homem. E antes que o senhor fale alguma coisa para mim, eu vou logo lhe dizer: eu não estou disposta a anular a minha vida por causa de um casamento. Eu não estou disposta a negar o desejo que eu estou hoje por causa de um casamento. Eu vou seguir a minha vida. E foi assim mesmo, ela fez isso. E acabou de destruir o casamento. Eu pergunto para vocês, isso é um caso em quantos outros tantos que a gente tem? Gente que no dia a dia não quer renunciar, não quer se autonegar. Nós iniciamos perguntando se já deu vontade de voar no pescoço de alguém que fez alguma coisa contra você e você disse que não fez. A vontade veio. Então, irmãos, o viver o cristianismo, negar-se, é em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho que negar em todo o tempo o meu desejo, a minha maneira de ser, a forma, o hábito. Mas se tem um lugar que você vai ter que se negar, é onde? No casamento. Sim ou não? Ah, sim. E se você for crente, mais ainda. Então nós estamos entendendo hoje aqui que o viver o Evangelho de Cristo é um comportamento diário de negar-se todos os dias naquilo que causa mau testemunho, estranheza, para que Deus seja glorificado no meu corpo e na minha vida. Sim ou não? Porque uma coisa, irmãos,
E outra coisa, quem gosta de música aí? Está diminuindo. Acredite, é que você não está vendo. Cada hora que passa, o pessoal não tem mais coragem de levantar a mão. Quem gosta de cantar louvores a Deus aí? Quem gosta de música boa aí? Muito bom, eu sei que vocês gostam. Eu sei que vocês têm ritmos, tem um monte de coisa que cada um gosta. Porque isso é a pluralidade realmente do Evangelho. Mas sabe, irmãos, uma coisa é gostar de música, uma coisa é ser bom cantor. Quem é afinado aí, afinada? Vem aqui para cantar aqui para a igreja. Brincadeira, fica aí. Quem é desafinado aí? Tem um bocado de gente desafinada, Jesus. Tem mesmo. Mas sabe, irmãos, uma coisa é eu gostar de música, é eu cantar afinado ou desafinado, mas uma outra coisa é eu ser adorador. A gente confunde muito música com adoração. A música é apenas uma expressão de louvor que de fato adora a Deus. Mas não é somente sobre isso. É sobre ter um estilo de vida. Cada um tem um estilo de vida, um estilo de se vestir, um estilo de cabelo, tem um estilo de perfume, estilo de óculos. Não é assim? Tem meninas que gostam de vestido, outras odeiam, gostam de calça. Não é assim? Outros gostam de saia, outros gostam de macacão. São estilos. Está tudo certo. Mas se tem um estilo que Deus está procurando, é de adoradores. E eu fico perguntando assim, se Deus, pastor Paulo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sim ou não, irmãos? Como é que Ele está procurando? Deve ser então um trem difícil de achar. O Pai procura verdadeiros que o adoram. Como é que Ele está procurando esse negócio? Então não é simplesmente sobre música, sobre estilo musical. É sempre ser um estilo de adorador. E sabe, para eu ter um estilo de adorador ao Senhor, eu tenho que derrubar todos os ídolos da minha vida. Eu, quando iniciei a caminhada do Evangelho, meu desejo era ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho em ser jogador de futebol. Eu acho que por isso que eu virei uma bola. Só pode ser por isso. E quando eu me converti e fui para a igreja, a coisa mais difícil que para mim foi deixar de ir para o futebol para poder ir para a escola bíblica dominical. Me dava vontade de falar assim, pastor, não dá para mudar não para mais tarde um pouquinho, porque nesse horário tem o futebol. Eu passei anos de minha vida com essa crise, sabe? Uma crise. E pior de tudo não é nada, porque os convites chegavam, disputar torneio não sei aonde, jogar não sei aonde. Irmãos, já joguei em tudo quanto foi campo dessa cidade. Já ganhei muitos troféus. Ganhei tanta coisa, medalhas. Eu me alegrava com isso. Disputava quadrangulares. As pessoas disputavam para me levar para jogar para vários times. Eu fui convidado para jogar na China. Mas eu já era casado, eu neguei a mim mesmo. Mas sabe, foi difícil para mim entender que para eu ser adorador, eu preciso negar tudo aquilo que impede de estar na presença de Deus. Deus, Ele precisa ser número 1 em nossas vidas. E o tomar a cruz é isso. É todos os meus desejos, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, tudo eu tenho que levar todos os dias
como se estivessem cativo para a presença de Deus. Ele é o mais importante em nossa vida. Nós vivemos hoje em um tempo bem diferente de tempos atrás. Os tempos mudam, né? Mas a gente se preocupa hoje como líder, como pastor. Porque na minha juventude a gente passava quase o dia todo na igreja no domingo. Alguns aqui vão lembrar disso. A gente vinha ensaiar de manhã, participar da EBD, depois a gente partia para evangelismo, aí à noite tinha escola de treinamento, para depois ainda o culto à noite. Aí passava na segunda-feira já tinha culto, na terça-feira tinha, quarta também, quinta também. E a gente vê hoje as pessoas trocando a adoração a Deus por qualquer coisa. Recebi uma visita em casa, não posso ir para a igreja, pastor. Porque a visita, ela é mais importante. Que tal, irmão, se a gente trouxesse a visita para a igreja? Pense nisso. Não vou poder ir para... Fui convidado para ir para um sítio no final de semana, para uma praia, para uma piscina. Aí a gente vai, quando chega a noite, estou indisposta, não vou. Você já viu que a gente está perdendo o estilo de adorador? Porque o adorador, ele não sai da presença de Deus. O adorador é como aquele homem do Salmo, do Davi, do rei Davi. Alegrei-me se Davi estivesse hoje escrevendo para os jovens, ele escreveria assim esse texto: fui convidado para ir para o culto, demorou, estou dentro. Rapidinho, ele não pensava duas vezes. Adorar o Senhor, meu irmão, é um estilo de vida que se manifesta na comunidade dos santos. Mas quando eu saio daquelas portas, se você não sair dessa porta com vontade de voltar, alguma coisa está errada na sua vida. Porque uma coisa e outra coisa. Indo para o final, meu irmão, eu já queria chamar os irmãozinhos aqui da música para me auxiliar. Uma coisa é você estar na igreja. Você está na igreja? Estamos na igreja. E aqui, irmãos, eu não sei nem como é que é o estilo dos cultos aqui. Isso aqui não é pessoal. Eu apenas escrevi isso aqui. Uma coisa é estar na igreja. Outra coisa é estar na presença de Deus. Tem muita gente na igreja, mas vivendo longe da presença de Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas que vêm para o culto e fica do lado de fora conversando, correndo, subindo, descendo, faz tudo, menos prestar culto. Sabe, viver na presença de Deus é ter um estilo de vida que eu não posso perder nada. E volto a repetir, o viver na presença de Deus, ele inicia na comunidade da adoração, mas ele se estende ao longo da semana na nossa vida. Quem quer seguir a Jesus aqui? Amém. Olha para o seu irmão, então, vai ter que negar, viu? Fala para ele aí. Vai ter que se negar. Fala para ele, vai ter que crucificar a carne. Vai ter que esmurrar, ó. Agora olha para mim aqui. Eu quero encerrar com essa frase aqui. Irmãos queridos, não vivam de aparência. Sejam a referência. Já estamos fartos de gente que vive de aparência. Se eu e você não for referência para outros, a nossa geração vai procurar referência em Anitta, Pablo Vittar,
e tantas outras tranqueiras que estão aí no mundo. E acredite, tem um bocado de gente buscando referência nessas pessoas, porque eles estão também cansados de gente que vive de aparência. É tempo da gente negar a nós mesmos, tomar a cruz, seguir Jesus, para que outros tomem o exemplo para nós e também venham a Cristo Jesus. Eu queria te convidar a você ficar de pé. Aleluia. Essa canção que nós vamos cantar, ela é a mais pura expressão do texto bíblico que nós lemos e também do tema proposto aqui nessa noite. E eu queria que você cantasse de uma maneira diferente hoje, fechando os teus olhos, não deixando que nada te atrapalhe agora ao redor, e nem permita que nenhum pensamento roube esse momento na tua vida, mas que você cantasse de fato fazendo a introspecção, percebendo a avaliação, a autoavaliação, como está a sua vida. E talvez dessa noite fazendo novos pactos com Ele, para que possa mudar em áreas que nós identificamos que precisamos mudar. Cante essa canção se inspirando nessa letra e declarando diante do Pai a necessidade de ter mudanças em nossas vidas, de negar-se a si mesmo, de ser referência para outros e rejeitar o apenas viver de aparência. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Declare com fé. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo não mais eu. Se eu amo a mensagem da cruz e até morrer, eu a vou proclamar. E levarei eu também minha cruz até
e agora vivo não mais eu. Aleluia. Eu queria fazer um convite especial. Se há alguém nesta noite que já cansou de viver para você mesmo, cansou de viver para esse mundo e sofrer as decepções,